Olá pessoal, tudo bem? Eu sou seu professor de perfilagem de poços aqui nesse canal do YouTube. Essa é a nossa 14ª aula e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta de perfilagem que chamamos amostrador lateral. Por que uma ferramenta de perfilagem? Não é um perfil. Perfil são aquelas ferramentas que a gente corre ao longo do poço sem parar, né? De uma vez só. Enquanto a amostra lateral, a gente vai parar em profundidades pré-determinadas. Então aqui mostrando como é a ferramenta. Na verdade, é uma plugadora, tem um braço, ou seja, para fazer essa amostragem eu tenho que ter um caliper do poço adequado para poder assentar o braço sobre o lado da parede do poço. E aqui essa broca sai e vai tirar a nossa amostra. Então, o princípio básico é que a gente tem a amostra de rocha da parede do poço em profundidades pré-determinadas, por rotação ou por percussão com detonação eletrônica. Acredito que não exista mais essas ferramentas por percussão. Todas as nossas ferramentas atuais são por rotação. Ou seja, essa plugadora, essa broca, gira, entra e penetra e tira um plug da parede do poço. Aqui mostrando como é a ferramenta, o comprimento dela, o tipo de broca, um amostrador lateral rotativo. Amostras são retiradas em profundidades determinadas. A cada amostra retirada, essa amostra é colocada no tubinho, que está aqui embaixo, ele vai lá, tira a amostra e joga aqui nesse tubo. Então as diferentes amostras vão ser colocadas em um tubo, né? A que vai estar mais embaixo vai ser foi a primeira a ser retirada e aí virão as seguintes. Bom, por que se fazer amostragem lateral? Qual a necessidade? Ao longo desse curso nós falamos de uma série de ferramentas de perfilagem, tais como raios gama, SP, recistividade, perfil de densidade, neutrônico, sônico, amostragem perfil de imagem resistível, imagem acústica, perfil de espectrometria de raios gama. Então lembre bem, muitas vezes os perfis não reconhecem muito bem o tipo de rocha que nós estamos perfilando. Por quê? Os arenitos e os carbonatos, eles podem ter várias feições diagenéticas que alteram a sua composição. No caso aqui eu tenho um exemplo de um perfil de acompanhamento geológico no pré-sal, aqui no nosso carbonato, e nós estamos vendo nessas setinhas aqui, é onde foi tirada as amostras. Aqui nós tiramos um testemunho convencional, que é um cilindro de rocha. Uma outra vantagem do amostragem lateral é que o testemunho convencional, ele sai muito caro em poços dessa profundidade de 5.000 metros, porque leva muito tempo para cortar a rocha e na hora de manobrar, de tirar o testemunho lá de baixo, essa manobra, que é a retirada do barrilete de testemunhagem convencional até a superfície, essa manobra tem que ser feita com muita segurança, porque a rocha nessa profundidade ela está submetida a pressões, e à medida que a gente tira para a superfície um cilindro de rocha para a superfície, pode haver uma dilatação e se perder o testemunho. Isso custa muito. Então a amostragem lateral veio tentar substituir o testemunho convencional. E por que aqui no pré-sal, nos carbonatos do pré-sal, seja na bacia de Campos e Santos, praticamente a amostragem lateral é uma rotina em todos os poços perfurados, a não ser que o poço tenha sido testemunhado com o testemunho convencional. Por que isso? Então vamos falar adiante. Bom, de qualquer forma, a amostra lateral, obtenção de amostra sem deformação mecânica, a obtenção de amostra mesmo frente a formações muito consolidadas, claro que vai levar mais tempo para obter a amostra, e nós podemos descer um equipamento que pode tirar até 50 plugs numa descida. Imagine se eu tenho um reservatório com 100 metros, se eu tivesse que fazer uma testemunhagem convencional, vamos supor que cada testemunho eu só conseguisse tirar 50 metros. Eu teria que descer 2 testemunhos convencionais, o que leva muito tempo, muitos dias de sonda.
entre você descer a coroa de testemunhagem, tirar os 50 metros de rocha, manobrar até a superfície e retornar ao poço. Isso leva muito tempo. Enquanto com um amostrador lateral, um reservatório com 200 metros, ou com 100 metros, que a gente estava comentando, eu posso tirar uma amostra a cada 2 metros, ou seja, 2 metros por 50 vezes 50 plug dá 100 metros. Bom, muito interessante que a gente pega esses plugs retirados, a gente pode, a partir do plug, medir porosidade e permeabilidade em laboratório, no porosímetro e permeabilimetro. Posso confeccionar lâminas delgadas. Então, com isso, me auxilia na identificação de litologias. Muitas vezes a gente olha o raios gama, olha a resistividade, olha a densidade de neutrão e não sabemos interpretar o porquê daqueles dados. Eu posso ter um arenito muito cimentado, ou com um tipo de argila, ou um tipo de cimentação. As lâminas auxiliam bastante na análise da rocha. Então serve para uma série de análises e para a confecção de lâminas. Outro ponto interessante é que a gente tem a espectrometria de raios gama, espectroscopia de raios gama, a gente analisa a composição da rocha. E a lâmina, a gente tem a amostra direta da rocha. Isso serve bastante para calibrar os demais perfis. Aqui estamos mostrando plugs retirados do pré-sal. Aqui são estromatólitos. Observe os grandes poros que essa rocha tem. E aqui nós temos lâminas delgadas obtidas desses plugs, para a gente ter uma boa noção da porosidade desse reservatório. Tudo que está aqui em azul significa porosidade. Por que em azul? Esses plugs, eles são limpos, é retirado o petróleo, e aí parte desse plug vai ser colocado dentro de uma câmara de vácuo com uma resina com corante azul. Então tudo que está em azul aqui é poro, que está preenchido por hidrocarboneto e agora está preenchido por resina. Assim a gente pode analisar a porosidade. Outro fato interessante é que é um poço do pré-sal, olha o raios gama, típico de carbonato. Esse intervalo aqui está dividido em 3, sucessão 1, 2 e 3. Aqui tem um perfil de resistividade, aqui o perfil de densidade neutrônico. Observe essas lâminas tiradas desse intervalo, né, que são classificados aqui no geral como grindstones oolíticos ou oncolíticos. Olhe que cada um deles vai ter um nome: calcário estromatolítico, rocha petstone esferolítico dolomitizada, rocha silicificada oncolítica, grindstone oncolítica esferolítica, silicificado e dolomitizado, rocha laminada com bioclásticos, ou seja, a composição dos carbonatos do pré-sal, a amostragem lateral vai ajudar bastante na definição de uma série de parâmetros necessários à avaliação desses reservatórios carbonáticos. Aqui estamos mostrando os plugs e aqui as lâminas obtidas desses plugs. Observe como a gente pode caracterizar a porosidade. Tudo que está em azul nessas lâminas significa porosidade. Veja que são diferentes tipos de carbonato: silicificado, dolomitizado, aqui cristalino, parcialmente silicificado com porosidade módica, ou seja, são reservatórios bastante heterogêneos. Agora veja bem, quando fazer a amostragem lateral? A gente faz nos carbonatos do pré-sal devido a essa dificuldade em caracterizar bem o tipo de rocha e os processos diagenéticos a que elas foram submetidas. Mas tem reservatórios que a gente não precisa de amostragem lateral. As ferramentas de perfilagem e os perfis devem ser escolhidos havendo a necessidade de mais informação, de forma que a avaliação seja mais precisa possível. Aqui mostrando ferramentas de diferentes companhias, da Halliburton, Schlumberger e Baker, elas, né? Observe aqui o comprimento das amostras, aqui RSCT da Halliburton, MSCT da Schlumberger, Record da Baker. Olha aqui o tamanho das amostras, o comprimento e o diâmetro. Essa ferramenta aqui, Rotary Sidewall Coring Tool, é uma das ferramentas mais modernas da Halliburton.
ela faz tudo que as outras fazem, né? Da mesma forma, com um detalhe: os plugs obtidos por elas, por essa ferramenta, é um plug com uma espessura maior, um diâmetro um pouco maior, comparando com a amostra lateral convencional. Ou seja, esses plugs aqui, eles se adaptam muito bem ao laboratório de petrofísica, onde nós vamos obter porosidade e permeabilidade. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula sobre a amostragem lateral, que é uma ferramenta de perfilagem. A amostragem lateral é realizada sempre durante a perfilagem, após o término do poço. Bom, se inscreva no nosso canal, Perfilagem de Poços por Roberto Rosa, e siga a gente no Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa, onde nós temos aqui uma série, sempre posto figuras sobre geologia do petróleo e perfilagem de poços. E qualquer dúvida, necessidade, tem aqui meu e-mail para contato. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.